Vamos com detalhes deste Vasco e Atlético com Wellington Campos e com você, Cláudio Rezende. Boa noite. Boa noite a você, João Vitor Cirilo, Emanuel, Wellington Campos, a quem nos acompanha na turma do bate-bola. Daqui a pouco, às 6h50, 6:50, a saída do ônibus da delegação do Atlético, que está concentrado no Hotel Merriot, na praia de Copacabana, rumo a São Cristóvão ali, né? Até São Januário, local do jogo de logo mais contra o Vasco da Gama. O Atlético tentando, com uma vitória, ficar ainda mais forte na busca pelo título. Já vai saber o resultado do São Paulo aí contra o Coritiba, quando entrar em campo, e se fizer a parte dele amanhã, fica observando e secando o Flamengo, que vai a Curitiba pegar o Atlético Paranaense, e também o Inter no Grenal, né? Não é bom pro Atlético o Inter, que hoje é o líder do campeonato, vencer o Grenal neste domingo. O retrospecto do Atlético em São Januário não é dos melhores. Esse confronto entre Galo e Vasco já tem na história 21 jogos no estádio, apenas 3 vitórias do Atlético, são 12 derrotas e 6 empates. O primeiro jogo de Galo e Vasco em São Januário foi em 1948. O Vasco venceu naquela oportunidade em 3-2. O último jogo foi em 2019 e o Galo venceu. Foi a primeira vez, inclusive, na era dos pontos corridos. O Galo conseguiu quebrar um tabu desde 2003. Não jogaram todos os anos, né? Porque o Atlético já esteve na Série B, o Vasco também algumas vezes, e foi a primeira vez que venceu na era dos pontos corridos. 2-1 para o Atlético, com gols de Elias e Tiará. Os dois nem estão no Galo mais. Olha como que mudou aí o elenco do Atlético. Naquele jogo, apenas Hever e Guga continuam titulares. Tem ainda o Igor Rabelo, que participou daquela partida, o Jair, que hoje também é titular, e o Natan, que deve ser opção no banco de reservas. Mas trazendo para o jogo de hoje, o técnico Sampaoli só vai definir o time oficialmente no vestiário 1 hora antes da partida, e ele tem o Jair de volta. Tem time completo o Sampaoli, né? Se você for colocar o time titular mais próximo, né? O Sampaoli não tem um time titular fixo, mas ele tem todo mundo à disposição. O Hever viajou normalmente e vamos ver se vai ser confirmado. O Igor Rabelo, de qualquer forma, está de sobreaviso na defesa. Mas se não tiver surpresas, o Atlético vai com Everson, Guga, Hever, Alonso e na esquerda o Arana, meio campo com Alan, Jair e o Johan, no ataque Savarino, Keno e o Eduardo Vargas. Se confirmada essa escalação, será a mesma que o Galo venceu o Atlético Goianiense no último jogo no Mineirão. Em relação ao jogo do Grêmio no meio de semana, o Jair estava fora, entrou mais um zagueiro, no caso foi o Igor Rabelo. Vamos saber do Vasco da Gama, o adversário que está na parte oposta da tabela, na zona do rebaixamento. Como que vem o Vasco da Gama para o jogo, Wellington Campos? Meu querido Cláudio, o novo presidente do Vasco, o Jorge Salgado, tem um encontro com os jogadores neste sábado para conversar com eles e passar que quer pagar 3 meses de salários atrasados dos jogadores e também dos funcionários o mais rápido possível, colocar tudo em dia e também deixar claro que Vanderlei Luxemburgo, o Alexandre Pássaro e mais o José Luiz Moreira são homens do futebol do Vasco até o final do Campeonato Brasileiro. Quando terminar o campeonato, ele vai, Jorge Salgado, anunciar um novo vice-presidente de futebol. Qual a importância disso para o jogo de hoje com o Atlético? Para dar uma acalmada na moçada, levantar o astral e esperar uma vitória em cima de um candidato ao título do campeonato, que é o Galo. O time deverá jogar com Fernando Miguel, o Léo Matos, o Erley ou Marcelo Alves, Leandro Castan e o Henrique, que volta à lateral esquerda, Bruno Gomes também retornando à equipe, o Léo Gil, Iago Pikachu e Martim Benítez na frente de Hermancano, que não faz gol há 6 jogos, e mais o Thales Magno. Esse é o provável time do técnico Vanderlei Luxemburgo para as 9 da noite aqui em São Januário. Cláudio. Beleza, Wellington, 6h21. No primeiro turno, o Galo goleou o Vasco no Mineirão 4-1 e o Vasco saiu na frente, né? Numa bobeira do Hever, que tentou recuar de peito para o Everson, o Benítez.
O volante, o meia, né, do Vasco, que tá confirmado no jogo, fez um golaço de bicicleta. Depois, ainda no primeiro tempo, o Galo fez 4-1, com Arana, Savarino, Guga e Keno batendo pênalti. Se eu tava olhando aqui a escalação desse jogo, Emanuel e amigos, o Atlético mudou muito pouco da escalação do jogo do turno no Mineirão para o provável time de hoje. Aquele jogo 4-1 teve Everson, Guga, Hever, Alonso e Arana, Jair, o Alan Franco era titular naquela oportunidade, hoje deve jogar o Alan, o Natan era titular, agora é o Johan, Savarino, Keno e Sacha. Saiu Sacha, entrou o Eduardo Vargas, mas a espinha dorsal do Atlético aí era a mesma do primeiro turno. Um detalhe importante, a gente sempre fala dos duelos, né, de técnicos, principalmente quando temos grandes treinadores ali à beira do gramado, e hoje vamos ter, né? O argentino Jorge Sampaoli contra um campeoníssimo Vanderlei Luxemburgo, que já conquistou lá mais no passado vários títulos do Campeonato Brasileiro, por exemplo. E o Luxemburgo nunca venceu o Sampaoli, hein? Em 2019, eles se enfrentaram, Santos contra Vasco. Em São Januário, o Santos do Sampaoli venceu 1-0. Foi o último encontro deles. Mas eles tinham se enfrentado também quando o Luxemburgo era técnico do Flamengo e foi enfrentar a Laú, né, a Universidade de Chile, comandada pelo Sampaoli. Na Libertadores da América, goleada no Maracanã, 4-0 para a Laú do Luxemburgo, perdeu, né, com o Flamengo, que tinha Ronaldinho Gaúcho, tinha Thiago Neves naquela oportunidade, e em 2011 esse jogo, 4-0, e foi uma noite do Eduardo Vargas, viu? O Vargas, que hoje é do Galo, jogava com o Sampaoli na Laú. E em Santiago deu 1-0 para o time também comandado pelo Sampaoli. 3 jogos, 3 vitórias para o Sampaoli contra o Vanderlei Luxemburgo. O Galo que não tem ainda o Diego Tardelli, né, no banco de reservas. Vamos ver se o Tardelli nesta próxima semana aí pode reaparecer no banco. O Sampaoli foi muito claro ao ser perguntado sobre o Tardelli, que logicamente está muito ansioso aí em retornar, tá colocando nas redes sociais, deu uma agitada aí na torcida, né, que tá pronto. Por enquanto o Sampaoli não colocou ele, mas o Sampaoli já havia avisado que mais para fevereiro que ele pensava no Diego Tardelli. Não tem ele no banco, mas tem opções importantes, tem o Sacha, tem o Marrone, tem o Natan, tem o Alan Franco, até o próprio Savinho reaparece aí como opção no banco de reservas. Eu rolo a bola para você, Manuel. O Atlético, um jogo importantíssimo, se vencer, pode, quem sabe, se dar muito bem na rodada. É uma rodada que caminha aí com jogos difíceis para Flamengo, principalmente, e o Internacional. Agora o Galo tem que fazer a parte dele contra o Vasco da Gama no desespero em São Januário, Manuel. Se o Atlético sai de São Januário com um resultado favorável, uma vitória, as duas partidas em Belo Horizonte colocam o Atlético como candidatíssimo ao título brasileiro. Depende muito desse jogo hoje em São Januário. Como você disse, Cláudio Rezende, os adversários próximos do Atlético, aqueles que estão brigando na cabeça da tabela do Campeonato Brasileiro, eles têm jogos muito difíceis. Por exemplo, o Internacional enfrenta o Grêmio neste fim de semana. O Internacional, há um tempão, não consegue um resultado positivo contra o Grêmio. E é jogo pau a pau, embora o Internacional esteja numa situação boa, está num astral ótimo no Campeonato Brasileiro. Ressuscitou com o Abel Braga. E esse jogo em São Januário, como falamos ontem na turma do bate-bola, é jogo aberto, empate não interessa para o Vasco, empate não interessa para o Atlético. Pode ser um jogo até de gols à vontade esta noite em São Januário.